50º dia. Aqui é o Brasil. Alegre. Nós chegamos na hora de Cuiabá já. Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana. Sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o nosso bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas. Ele que está sempre presente. A gente foi lá resolver um probleminha aí de conexão de energia elétrica na província aí mais ao norte do Brasil, também conhecida como Guiana Brasileira, antigamente conhecida como Portugal. Já está resolvido esse problema e estamos cá de volta. Eu, André Saldanha, e aqui meu colega, amigo, host, tio, colega Ivo, boa tarde. Boa tarde a todos os amantes do futebol e os que odeiam o fascismo. Estamos no ar. Estamos aqui, tivemos aí meio sumido, colega Ivo, mas chegamos aqui. Estamos de Nós volta. tivemos que visitar lugares da nova geografia mundial aí, da geopolítica, como, por exemplo, Curitiba Oriental. É uma nova cidade aí. Estivemos em Curitiba Oriental. E estivemos em Curitiba Oriental aí, nos encontrando com os outros partijanos aqui da Hora dos Saldanhas. Departamento jurídico, o departamento místico. Ô, colega Ivo, sim, porque não, o pessoal fica meio ofendido quando fala assim, né? A República ficou conhecida como a República de Curitiba por causa da máfia jato, né? Sim. Aquele bando de gente inescrupulosa aí. Então, para o pessoal que não se identifica com a extrema-direita, falar República de Curitiba é ofensivo. Então, a gente visita os lugares de resistência da Curitiba Oriental. Curitiba, é isso aí. Tu aí foi lá, fez as pazes com a comunidade ucraniana, né, colega Ivo, também? Também fui lá. Ô, colega, não vamos dar muito detalhe não, porque sabe uma coisa? Não. Eu odeio dizer onde a gente vai, não pelo assédio dos nossos fãs, né? Mas é que depois, cara, aí aparece aqueles videozinhos, né, no Instagram lá. Ai, lugares secretos que você precisa conhecer. Não precisa conhecer. Não precisa conhecer. Não vai. Gente que vai lá tirar foto de selfie, né? Aí não tira foto de selfie, a gente pede para as pessoas tirar foto de selfie, foto da gente, né? Já notou isso? O pessoal que tira foto de selfie é porque tratou tão mal o atendente, o garçom, que aí não tem cara para pedir para tirar uma foto, né? É isso aí. Mas quem sabe tratar os outros com respeito, indiferente da sua classe, sempre vai, né? Sempre vai ter alguém para. O único lugar que a gente pode recomendar vocês irem em Curitiba é o bar do Matias. Vai lá. Vai lá para tomar um esporro dele. Não, ele estava bem simpático essa vez. Ele estava, aliás, muito simpático. Eu acho que a outra vez que eu fui, ele estava um pouco mais mal-humorado. Agora ele estava ele foi muito simpático. Muito cordial, alegre, brincou, fez piadas. Não gostei das piadas que fizeram comigo lá, né? Em dois locais diferentes, porque quem tá ouvindo não pode mensurar isso. Mas quem vê pelo YouTube, né? Aproveite para entrar no nosso canal no YouTube aí, vai ver que eu sou um homem que tem uma fisionomia agradável, sou um homem bonito, né? Não é porque eu sou calvo e que eu sou orelhudo e um pouco narigudo que eu vou ser parecido com um bilionário brasileiro aí, dono de uma grande cadeia de lojas aí, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A fisionomia é totalmente diferente. São só algumas características, ora. A calva, a orelha e o nariz, mas o resto não tem nada igual. Sou bem mais bonito. É verdade, colega Ivo. Ô, colega Ivo, então,
Aproveitamos aí para conhecer. Você que não conhecia o museu, conheceu um museu novo? Dois ou 3 museus novos? 3 museus novos, eu não tinha ido em nenhum dos 3. O Museu de Arte como aqui é um podcast religioso, Ah, não, a então foi gente 4 museus que eu fui. Eu fui em 4 museus lá, que eu não conhecia. 4? Vamos ver. 4 O Museu de Arte museu Sacra, de arte sacra. 5, né? Mas aquele eu já conhecia. Aquela casa ali que é no Largo da Ordem, que vai o nome de um historiador curitibano ali. E a gente tinha a exposição do Poti Lazarotto. Poti Lazarotto, a gente viu essa exposição. Então aí são 2 museus. A gente foi no museu lá embaixo do... me esqueci o nome do homem dinamarquês. Do Alfredo Anderson. Alfredo Anderson. Fomos no Memorial Paranista, né? Também em homenagem ao Poti, né? Não, As esculturas são as esculturas lá de quem é mesmo? do João Turim. João Turim, isso aí. E fui também no Museu Egípcio lá Tu foi no Museu Egípcio dessa vez. Dá para considerar que é um só, né? Mas na realidade são 3 complexos lá, né? Serão 3 museus, mas eu vou botar na conta de um só. Senão é só para mim dizer que eu fui, para mim me exibir que eu fui em 8 museus lá. E eu tava na cabeça que eu tinha ido em 3, né? Mas foi vários museus que a gente foi, né? Muito bom. O Alfredo Anderson parecia aí tá meio desfalcado a coleção deles, que eu tenho uma memória de ter muito mais outros quadros. Provavelmente é que né, eles acabam intercalando aí, às vezes a gente não chegou aí no Museu Paranaense, eles abriram no anexo ali do Museu Paranaense, a parte nova do museu, eles abriram uma exposição da migração, ia falar egípcia, a imigração, pensei na palavra em inglês, o cérebro do colega aqui, ele funciona numa velocidade que às vezes não concatena com a boca e com o pensamento. Eu pensei na palavra gypsy, que é cigano, e gypsy já ficou com som de egípcio e voltando ao normal. Desculpa essa pequena falha técnica aqui. Tem uma exposição sobre a migração dos ciganos no Brasil. E eu provavelmente tem alguns quadros dele que ele pintou de pessoas ciganas que deve estar nessa exposição. Pode Mas ser. tem vários outros quadros dele ali de Paranaguá, de Antonina, de Curitiba mesmo, que eu senti faltando ali na exposição dele. Achei meio vazio o museu. Mas tá bem. Foi bom para conhecer, né, colega Ivo? Foi bom. E museu geralmente não é só o que tem dentro, né? A estrutura também, o prédio, a história que o prédio conta, né? Quem passou por lá é muito legal. Eu e a minha esposa somos fã de museus. Quando a gente viaja, a gente sempre quer ver, por menor que seja, por pequeno que seja. Falando em museu, já contei essa história aqui, mas para quem nunca ouviu, a gente já conseguiu fazer a proeza de ficar preso dentro de um museu. Não é um filme da comédia, aquela não é nada. Mas a gente estava numa cidade em Santa Catarina e com um casal de amigos. E aí a nossa amiga que estava com o carro, ela foi pegar ou guardar alguma coisa no carro, o carro estava estacionado longe, e a gente combinou, disse, nós vamos dar uma volta aqui pela praça, depois a gente se encontra em tal lugar. Passeamos pela pracinha, simpática, charmosa, tinha um coreto, a igreja muito antiga, tinha uma história muito legal em relação à igreja, tá? Atrás da igreja, um museuzinho. Então, nós demos uma volta na praça, charmosa, o coreto ali da praça, bonitinha, a igreja com uma história, uma igreja muito, muito antiga, com uma história interessante de naufrágio, de espanhóis, de um navio e tudo mais. E atrás da igreja, então, tinha um museu de arte sacra. A gente resolveu olhar, né? Até porque eles conservavam algumas
partes da construção antiga da igreja ali, né? Aquelas coisas que o pessoal faz um recorte da parede, bota um vidro assim para ver as pedras antigas e tudo mais. Tinha uma família ali visitando, era bem pequenininho, era um lugar pequenininho, com 3 ou 4 salas e um andar superior. Nós fomos ali, nos apresentamos, pedimos a licença, fomos visitar, subimos para o andar de cima. Quando a gente passou de uma sala para outra, que olhava a sala de baixo, assim, o corredor, a Cláudia falou assim, o cara não está lá, a porta está fechada. E o cara que cuidava do museu estava com uma menina, uma criança. Eu disse, não, ele deve ter ido ali na outra sala, normal. Seguimos olhando. Quando a gente desceu, realmente não tinha ninguém no museu e a porta estava trancada. Era uma porta de vidro. E isso era sábado, próximo ao meio-dia. E a gente pensou, isso aqui não abre mais no resto do final de semana. Isso não abre mais. Tentei mandar mensagem para minha amiga, não tinha sinal de internet. Não consegui sinal. E aí, e agora? O que a gente faz? Né? Aí veio o MacGyver, né? Os filmes do MacGyver. Eu olhei, a porta era de vidro, estava trancada, chaveada. Como Tá? teu nome não é Enzo, né? Aí as portas, como são 2 folhas de porta de vidro, com aqueles pininhos redondos assim, 3 pininhos que entram no buraquinho da fechadura, mas embaixo na porta, lá no piso, e em cima, tem um trinco que prende essa porta no chão e prende em cima na parte superior da porta. Eu soltei esses pininhos e empurrei a porta com cuidado para o vidro não estourar, e o movimento fez com que os pinos se desengatassem do buraquinho ali. A gente conseguiu sair. Aí eu tentei recolocar a porta no lugar, né, deixar como se estivesse fechada novamente. Saí. Do que a gente saiu, a gente viu o cara do museu andando ali na praça. E ele nos viu e veio na nossa direção. E eu disse assim, tu nos deixou lá dentro. E ele, eu não vi que vocês estavam lá dentro. Então ele teve uma cara de espanto. E foi muito engraçado, porque ele teve um espanto 2 vezes, né? Primeiro ele olhou assim, eu não vi vocês lá dentro, eu esqueci que vocês estavam lá dentro, como é que eu fui trancar vocês? Aí quando ele falou, como é que eu fui trancar vocês, ele deu um passo para trás, assim, mas como é que tu tá aqui fora, né? A Cláudia tinha visto lá dentro, antes dela imaginar que eu ia, antes de eu tentar a porta, a ideia da Cláudia, tinha uma porta fechada lá que não podia passar, e tinha um negócio de alarme. E a Cláudia disse, eu vou meter o pé aqui, que vai disparar o alarme e alguém vai vir para ver o que aconteceu, aí nos libertam. Mas aí eu me libertei. Aí eu falei pro cara, disse, não, eu dei um jeitinho ali de levantar os pininhos do chão da porta, empurrei com cuidado para não quebrar e botei a porta de novo no lugar, né? Eu não quebrei a porta do museu. Aí o cara ficou tentando digerir ali os dois episódios, né? Primeiro dele ter esquecido que tinha visitantes dentro do museu e trancar o museu, e depois o visitante está trancado e encontra ele no meio da rua, né? Tipo assim, o cara se teletransportou, passou por dentro tu não explicou, agora o museu funciona 24 horas porque não consegue mais fechar a porta. Não, o cara fecha lá. Não danifiquei nada, tá? Não danifiquei nada. Colega Ivo, então, e falando em camiseta, falou em camiseta? Não, Não. nós não falamos em camiseta. Nós falamos em museu e ficar trancado em museu em arte sacra. Se tu quiser fazer um link com o assunto de arte sacra, não. acontecimento recente aí, né? É porque tu ia falar da... Não. A gente falou da Curitiba Oriental, isso sim a gente falou. Sim. Aí tu ganhou essa linda camiseta aí. Sim, tô com uma camiseta da Curitiba Oriental também. Da marca Peleja. Como é que tu quer falar espanhol aí? Peleja Roja. Aqui, ó.
Não, bem caro. não é no 0800, viu? A gente pagou por isso. A gente não é influencer, mas a gente tem que É. fazer. Porque também teve essa semana aí a controvérsia aí da tal da camiseta vermelha da seleção brasileira. E já digo Ai, aqui, ó, Nike, melhor se tivesse sido feita pela Pelé Roja. Se a Pelé Roja fizer uma versão dessa camiseta aqui, aí até eu compro, mas não a da Nike. Oi, gente, tudo certo? Hoje eu vim falar da marca Peleia Roja, uma marca para os companheiros que não abrem mão de uma boa peleia. Eles me mandaram essas duas camisetas lindas. Eles têm várias estampas legais contra o futebol moderno, movimento antifascista. Eles também fazem uniformes de jogo e camisas de passeio para os times e coletivos. É só chamar o pessoal no Insta. Além das camisetas, eles também têm bonés, jaquetas e em breve bermudas. O Peleia Roja também é uma marca apoiadora da Liga de Futebol Antifascista de Curitiba. Fica a dica para você conferir o movimento. Entrem no Insta deles, confiram as peças, escolha sua estampa. Vocês vão gostar. Obrigada, Peleia Roja. Beijinhos. E aí, colega, o pessoal ficou muito... Parece que botar um bonezinho vermelho Make America Great Again, a gadaiada gosta. Colocou uma camiseta vermelha na CBF, o gado mugiu. isso aí. Explica isso aí, colega aí. Eu acho que deu muita polêmica, muito pano para manga, né? Muita discussão, inclusive em programas esportivos. Eu nem sei, eu vi alguma coisa de que parece que a CBF já tinha cortado os naipes da Nike, que não vai fazer, né? É uma estratégia comercial, né? É comercial, meramente comercial, tá? Tem motivo para fazer? Não tem. Tem motivo para não fazer? Seria uma excrescência, uma ofensa? Não. A nossa bandeira já deveria ser vermelha desde sempre, né? Porque o nome que dá origem ao nome do nosso país vem da árvore pau-brasil, e o Brasil é de brasa, né? De ser um braseiro. Por quê? Porque a árvore, o tronco é vermelho e dela se extrai um corante vermelho para atingir roupas vermelhas. Então, é um absurdo? Seria uma excrescência a bandeira ser vermelha? Não, não seria. Porque o nome Não, do porque Brasil... até as bandeiras primeiras aí, originais, antes de usarem a da Casa de Bragança, é o vermelho, preto e branco. É bem parecida com a bandeira de São Paulo, seria. Que seria o quê? A união entre os povos vermelhos, os povos negros e os brancos, né? Mas acharam que talvez ia ficar muito... Já estava rolando cabeça na França? Não. Calma aí. Não vão vir com essas ideiazinhas aqui pro Brasil, não. Então, assim, ó... ou não é, colega aí? Outras seleções usam camisetas que não têm a ver com A cor da bandeira. a bandeira nacional, mas elas Cite uma. têm a ver. Itália. Ela Itália, usa azul. camisa azul, e não tem azul na bandeira da Itália. As cores da Itália é vermelho, verde e branco, né? Então, por que eles usam azul? Porque é a Casa de Savoia, né? Então, é uma casa nobre da Itália que tinha essa cor azul. Então, eles usam a bandeira azul, né? A bandeira da Alemanha é vermelha, amarela e preta. E a camiseta da Alemanha, ela é branca. E a Alemanha tem uma outra camiseta, uma segunda camiseta, que é verde. Agora eu não me lembro os motivos por que é branco e por que é verde. A Holanda, a bandeira é azul, vermelha e branca, como a grande maioria dos países do mundo tem essas três cores, azul, vermelho e branco. E a camisa da Holanda é laranja, em homenagem
Exatamente, a casa real lá, que é a Orange, né? Então, assim, ó, Aí a Austrália? a Austrália, a bandeira da Austrália, ela é parecida com a bandeira, ela é como é que a gente vai dizer assim? É um subproduto da bandeira britânica, né? Porque tem a Union bandeira Jack britânica em cima e depois tem um céu azulado com algumas com estrelas. o Cruzeiro do Sul. Mas sempre a Austrália usa verde e amarelo. Por causa da árvore. Aí, ó, outra. E é também a árvore. A árvore do país. A acácia. É isso. E um canguruzinho às vezes. Então, olha só. Não é um absurdo uma camiseta vermelha para o Brasil. Tem necessidade? Não sei se tem, se não tem. É comercial? É comercial. Num momento que tu tem uma população polarizada, em que é uma parte política se adonou da camiseta da seleção como um símbolo político e o símbolo de um determinado pensamento, tu jogar o pensamento oposto para a cor vermelha é uma jogada de marketing para ver se essa outra metade do país resolve começar a usar a camiseta da seleção novamente. Olha, velho, como eu não seleção brasileira já há muito tempo, ela já não me diz grandes coisas, sabe? Eu nem sei quem são muitas vezes os jogadores, porque eu não acompanho futebol europeu. Sei que tem muita gente que acompanha futebol europeu. Eu não acompanho, tá? Então, os jogadores, tem cara que nem joga praticamente aqui no Brasil e já vai direto para a Europa, né? E só se enxerga praticamente jogador que joga na Europa. Parece que se o jogador jogar em outra parte do mundo, ele não tem valor para o futebol, porque é uma questão comercial. Então, nós temos uma seleção e agora, nos últimos anos, então, que caiu o seu futebol. Acho que o Brasil nunca teve numa fase tão ruim a sua seleção, nunca teve tão desacreditada e com tantos resultados negativos. A gente sempre cobrou muito a seleção, a gente sempre tem a ideia de o Brasil sempre no topo. Então, quando o Brasil tinha um ou outro, quando tinha uma participação não tão grande assim, se cobrava muito, se exigia muito. Mas agora eu acho que está bem abaixo. Né? Eu não usaria camiseta. Eu nem não compraria, vermelha, eu nem não azul, gosto nem dessa amarela, cor. nem verde, nem... Não gosto dessa cor, não gosto da cor vermelha, não tem nada a ver comigo, né? Eu digo, eu sempre... eu perdi... Eu gostava... Tem uma edição da camiseta que ela é preta. E eu comprei... Tem um lugar lá em Curitiba, depois eu vou usar uma. Eu comprei uma do Grêmio também. Mas eu comprei para dar de presente aqui para meus amigos indianos. Eu comprei, porque lá é um lugar que ele tem camiseta colecionáveis, é um brechó de camiseta de futebol, tá? Então ele vai ter de várias seleções do mundo, vários modelos de camiseta. Eu comprei a do Outubro Rosa do Grêmio. Eu encontrei lá. Mas eu dei para esse cara de presente a da seleção, uma original da CBF, de colecionador, alguém se desfez dela. Etiqueta e tudo, cara. Assim, ó, novinha, em perfeito estado. De 1994, onde o brasão da CBF não tem 5 estrelas, só tem 3. E o número de trás é o número 20 do Ronaldo. Porque o Ronaldo foi na Copa de 94, acho que ele nem chegou a entrar em campo, né? Eu acho que ele entrou bem pouquinho na final ali, só uma partida, eu acho. Se ele entrou, foi alguns minutos numa partida só. Ele não jogou nenhuma partida inteira. Aí eu expliquei pro cara, ó, essa aqui não é falsificada, ela tem 3 estrelas, porque ela foi a camiseta, e é da Umbro, agora é da Nike, né? Foi feita para a Copa dos Estados Unidos de 1994. E o número 20, e é Ronaldo, porque o Ronaldo era recém-debutando mas também numa época que tu tinha
Romário, Bebeto, Dunga. Tu só Careca tinha. ainda tinha. Hã? Careca, não sei se ainda tava na de 94. Acho que não Carlos, tava. Branco. Só tinha bruxo naquele time. O Ronaldo era. Ele tinha 16, 17 anos, ele ele era muito, muito novo, né? Tanto é que ele não chegou a jogar uma partida inteira, assim. Então é isso aí. Fica aí para o pessoal. Mas acho que o mais divertido é que o brasileiro também, né, não perde uma. É os Não, memes que vem depois, né? olha só, teve uma camiseta da seleção brasileira na década de 80 que tinha um retângulo vermelho porque era patrocinada pela Coca-Cola. Foi uma época em que a Coca-Cola patrocinou todos os times do Brasil da Série A. O campeonato da Série A foi todo patrocinado pela Coca-Cola, inclusive nos gramados, em alguns estádios, no círculo central, tinha a logomarca da Coca-Cola. E todo mundo, inclusive teve polêmica, porque o Grêmio não aceitou, por exemplo, o Grêmio não aceitou o Cruzeiro, que é azul, mas o rival dele lá não é vermelho. O Cruzeiro botou aquela tarja vermelha e escrito Coca-Cola. Era um retângulo no meio da camiseta, um retângulo na frente, na parte frontal, um retângulo vermelho e escrito Coca-Cola em branco. O Grêmio não aceitou colocar vermelho na sua camiseta por causa do rival, Esporte Clube Internacional, que é vermelho. Então o Grêmio foi, acho que, a única equipe que jogou com um retângulo preto e escrito Coca-Cola em branco. E a seleção brasileira teve, então, o retângulo vermelho com o Coca-Cola escrito em branco. Então, quer dizer assim, este vermelho na seleção brasileira não é uma coisa tão estranha aí. É isso aí. Ô, colega Ivan, antes de a gente passar para o próximo tema científico, pontifícico, papal, só nesse tema camiseta. E quando o cara usa camiseta, mas nunca entendeu o significado dela? Pior, né, meu? Para quem tá ouvindo, só descreva a foto. Para quem está ouvindo, tem um rapaz com uma regata preta segurando nas mãos um cartaz escrito militarização das escolas públicas em todo o território nacional. Ele está numa manifestação onde se encontra faixas e cartazes pedindo intervenção militar. E este rapaz que está segurando essa camiseta, essa coisa, está com uma camiseta, uma regata preta, e é uma regata da banda Pink Floyd, que é o disco The Dark Side of the Moon. Então, que entra a luz e passa pelo prisma e sai um arco-íris. Outra coisa que essa galera não curte, mas você vendo que sem não palavras. Falando, só um comentário aí sobre música. Passa, colega aí. Eu estava assistindo ontem de tarde, passou a reprise lá da festa da Globo dos 60 anos. Teve vários artistas lá que apareceram e tudo mais. Blá, blá, blá. E aí, não sei muito por quê, porque não está tão ligado à história da emissora, mas como o Agro patrocina, eles fizeram um encontro de cantores sertanejos lá, né? Primeiro o Chitãozinho e Chororó. Primeiro o Chitãozinho e Chororó e o Luciano e o Zezé de Camargo, tá? E depois as mulheres sertanejas aí do momento, né? E aí depois todos se juntaram. E antes de começar a cantar as músicas deles, eles começaram com uma introduçãozinha de Disparada, do Geraldo Vandré e do Theo de Barros. E eles encerraram, quando se juntou todo mundo, cantando também um pedaço de Disparada. Olha, muitos ali são assumidamente
bolsonaristas, tá? Com tudo que essa linha de pensamento traz, de intervenção militar, de apoio à ditadura e de tudo mais. Meu, cantar uma letra. Vai escutar a letra, pô. Vai ver o significado. O cara foi perseguido por causa dessa e de outras músicas que ele escreveu. Ele foi torturado. Ele foi exilado e depois que ele voltou do exílio, ele ficou 1 mês sendo torturado. O cara pirou o cabeção, depois se afastou de tudo, não queria mais ouvir falar em nada. E Disparada fala de um cara que é peão, que é braço direito, de um dono de terra, e que ele, nessa condição, ele oprime caras iguais a ele, trabalhadores rurais. E aí ele toma consciência, e ao tomar consciência ele vira um líder na luta contra esse tipo de opressão. É isso que fala a letra da Disparada. E ela foi escrita dentro do regime militar no Brasil, que foi de 64 a 85. Então, ela foi escrita em 68, eu acho, essa música, justamente quando o regime se torna mais cruel. Pô, como é que... Cara, é um absurdo. A pessoa não sabe o que está cantando, não sabe o que está vendo. Presta atenção. Presta atenção. É difícil, colega. A falta de estudo é muito grande. A falta de conhecimento e de estudo é muito grande. A música é bonita, a música é linda. Mas só ainda tem que fazer um episódio. Músicas que as pessoas nunca prestaram atenção sobre o que se trata. Fica essa aí, essa é uma boa aí, pessoal aí. Eu acho que sim. Pessoal que não compraria uma camiseta vermelha, mas usa um boné vermelho, bem que a América Great, mas se a camiseta for vermelha, a seleção, meu Deus! Aí rasga. A camiseta da seleção não pode ser vermelha, mas aí eu canto um hino. Não, é tipo aquela música do como é que é o nome daquele músico judeu, americano judaico, o Aleluia. Cara, sei. O pessoal acha que é uma música religiosa, e ele tá falando, na verdade, sobre uma relação entre um homem e uma mulher, e que na hora do clímax eles gritam aleluia, e é como se é um orgasmo tão forte que é como se fosse as trombetas, os anjos cantando no céu, e a galera acha que é música aleluia. Michael Cohen? Não, todo mundo, o mundo gospel usa essa música direto. E tá falando... Mas vamos lá, né? Vamos lá. Tá? Como as coisas se interligam, se entrelaçam. Né? Nós estamos falando de pessoas que, por exemplo, desvirtuam toda a mensagem do cristianismo, toda a mensagem de Cristo, que fazem marchas para Jesus, que falam Jesus 5.000 vezes por dia. Não vai falar daquele moleque lá, o Pastor Mirim, que eu já não aguento ver aquele moleque na timeline, pelo amor de Deus. Não. Mas pelo amor de Darwin. Se a pessoa consegue subverter tanto o ensinamento de Jesus, porque eu já comentei aqui uma vez que eu vi um absurdo, um cara com uma camiseta, sou cristão armamentista, e a camiseta por si só, ela já nega todo o cristianismo, né? Jesus defendeu contra a violência. Jesus era contra a violência, né? Então, quando tu diz que tu é um cristão armamentista, tu não tem nenhum princípio do cristianismo. De perdoar, né? Para que tu de não matar, né? De amar ao próximo, enfim, de não usar a violência, né? Ele condena o uso da violência.
Então o cara já... Então os caras que subvertem toda a... Não é estranho também que eles peguem uma música que tenha um outro sentido e acho que possa usar para si, mas tudo bem. E aí a gente entra no falecimento do Padre Francisco aí, que teve gente falando barbaridades, né? Cristãos. Então, teve muita gente que se diz cristã ofendendo ou desrespeitando a memória ou o falecimento do Papa Francisco. O Papa Francisco, que foi um cara que, no seu pontificado, fez bastante diferente do que a maioria dos pontífices da Igreja Católica. Ele abriu mão do luxo, né? Tentou colocar uma ideia de simplicidade, não de ostentação, se aproximou das populações mais sofridas, ou seja, tentou aplicar a caridade. Né? E aí, cristãos que são da ideia de que tu tem que ser rico e prosperar, odeiam fazer caridade. Odeiam que alguém estenda a mão para um coitado. E quem estende a mão, eles têm raiva. Né? E aí, vamos de novo abrir lá o Evangelho e vamos ver o que Cristo fala sobre os ricos. Né? O que Cristo diz ao rico. Então, se Cristo diz que tu tem que te desfazer de tudo que tu tem para dar para os pobres, para seguir ele não vai te dar prosperidade, amigo. Não é para ele que tu tem que rezar para pedir dinheiro e para ficar rico. E não é um sinal de que ele te abençoa se tu for rico. Porque quem ofereceu riquezas em troca de adoração foi outra pessoa. Ofereceu, inclusive, para Jesus. Tá? Então, te liga aí. Então, essas pessoas que têm essa ideia criticaram muito o falecimento do Papa Francisco. Eu não sou católico, mas era uma figura que eu admirava e que eu tinha muito respeito e admiração. Alguém colocou... postou assim... O cara conseguiu irritar católico durante a vida e fez até ateu lamentar o falecimento dele. É verdade. Comunidades muçulmanas, comunidades judaicas, comunidades de várias outras religiões prestaram homenagens à figura dele. Como estadista, né? Na realidade, o Papa ele é um estadista. Né? É a menor nação do mundo, a menor país do mundo, mas se tu levar em conta o número de adeptos da religião, ele é líder de uma religião, né? E ele tem uma influência no mundo, ou deveria ter pelo menos, né? Que ele anda pedindo para acabar com as guerras aí, o pessoal não escuta ele, coitadinho. Só não tem mais influência que o meu rei, que além de rei do Império Britânico, ele também é o sumo pontífice da Igreja Anglicana. Tá entendendo? Quando o cara ele é coroado rei do Império Britânico, ele também passa a ser o chefe da igreja. O chefe da Igreja Anglicana. Não é mole não, colega Ivo. Pode não saber nada de teologia, mas ele é o chefe. Isso aí é a mais pura meritocracia da história. Ô, colega, já viu aquele meme que os caras falam, que é uma piada assim, a tragédia, a tua vida pode ser trágica ou não, conforme o ponto de vista, como tu conta? Nunca ouviu isso? Não, descreva aí. Que o cara fala assim, ó, eu e a minha esposa estamos desempregados. Nós e os nossos 3 filhos moramos na casa da minha avó, que faleceu há alguns tempos atrás. E por causa desse triste acontecimento, meu pai, de 73 anos,
vai ser obrigado a trabalhar. Assinado Príncipe William. É triste, né? Peronomútil, depende de quem conta a história, ela não é tão triste. Então, colega Ivo, e para a gente se encerrando aqui, fazer um pequeno comentário. Pequeno comentário, que alguns aí, ó. Tivemos aí o episódio com a Luna, o episódio, eu acho que é os últimos aí mais assistido, comentado. Acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2 dos horóscopo. O povo gosta de horóscopo. O povo curte horóscopo. Dos memes. Nesse meio tempo que a gente teve fora, 2 pessoas pararam de seguir o podcast aqui. O que aconteceu? Os caras chateados, falaram, acabou, não vou mais assinar isso aí. Voltem, a gente voltou, pessoal, que é isso. Volta e traga mais gente, hein? A gente tem que chegar no 777, tá? Por favor. Mas o que eu ia dizer é que antes teve um corte aí que foi encomendado pela Vossa Senhoria sobre aquela previsão que a Cláudia tinha feito, a Cacau, que tinha as coisas ali amarradas com o Inter, e aí o Inter, né, conseguiu desamarrar, picareta, pagou o pai de santo, o pai Danilo, e ganhou o campeonato gaúcho. Aí, colega, eu tava pensando uma coisa, fica aqui a reflexão como quem fala futebol, a gente gosta de futebol, tivemos chance de assistir um Grenal juntos, né? Sim. Terminou 1-1, então todo mundo ficou contente, claro, não muita gente, porque seguimos lá embaixo, mas entre família ficou tudo bem. Mas a minha reflexão que fica ali, que é bem feito pra cara do Grêmio, no sentido, bem feito, primeiro assim, ó, a questão de pagar o pai de santo, se você deve, pague. Não interessa se é pai de santo, não interessa se é prostituta, não interessa se é o teu dealer, não interessa se é o teu padeiro, se tá devendo, pague, tá? Trabalhos prestados tem que ser pago e tem que reconhecer o trabalho de quem faz. A iniciativa veio do Roger, né? Sim. De pagar o pai Danilo, dessa dívida. É uma vergonha. Não, do Paulo Paixão. Mas o Roger também conhece o pai, né? Fizeram Sim. bem. O que eu ia dizer é o seguinte, parabéns pro Inter por ter pago essa dívida e ganhado o título, e bem feito pra cara do Inter, né? Do Grêmio. Porque o Grêmio teve o Roger como treinador, né? O Roger, que foi jogador do Grêmio, numa das fases mais áureas, para mim, diria, do Grêmio, né? Tem essa idolatria ridícula de botar a estátua de um cara que ainda tá vivo, foi um grande jogador, mas, né, ultimamente meio que se perdeu aí no personagem. O Grêmio perdeu a chance de ter o Roger como treinador. Justo quando o cara começou com uma campanha de uma coisa que é básica, que não deveria nunca estar no futebol, que é o racismo. Ser contra o racismo. Ser vocal contra o racismo. E ele pareceu que ia ser um cara, né? Houve uma estranheza dele ali com a diretoria e ele saiu do Grêmio. Então, o meu comentário como gremista é bem feito pro Grêmio, tá? Que fica babando o ovo de um cara que, quando deu na telha dele de ir embora, ele foi embora e perdeu a chance de ter um treinador que era um ídolo também no seu tempo de jogador, um cara competente, um cara consciente, um cara que tem consciência social, consciência de classe, um cara que é preocupado em respeitar a diversidade de religião dos outros, um cara que é preocupado com que os seus jogadores leiam, e é um cara que incentiva a leitura, tá? E tá aí. Então, eu acho que a gente tem que admitir, assumir as coisas, né? Então, parabéns pro Inter por ter o Roger como treinador, e quem perde somos nós gremistas, porque perdemos a chance de ter um grande treinador,
e uma grande pessoa, porque o futebol, além de ser uma máquina de fazer dinheiro, né? Ela também é uma máquina de sonhos ali, de você, de alguns minutos, de você ter um escape. Não estou dizendo para pirar o cabeção e quebrar as coisas. Estou falando da alegria de assistir um futebol. E se perdeu. Se perdeu ali porque a gente perdeu um cara excepcional. Era esse comentário que eu queria fazer. É ou não é, colega Ivo? É isso aí, colega. E só um comentário, era só eu e tu assistindo aquele jogo lá. O bar estava cheio, eu achei que teriam mais pessoas, porque tem uma... Não, tem tinha um uma- cara do lado ali, tinha um cara que falou assim, tinha um cara que tava ali torcendo comigo. Foi não. Não tava impedido sim, tava impedido sim. Não, mas eu achei que teriam colorados e gremistas, porque tem uma colônia gaúcha em tudo quanto é lugar. Em Curitiba também tem uma boa colônia gaúcha. Então eu achei que no bar poderiam ter mais outros gremistas e colorados. Mas na realidade não tinha, era só eu e tu ali identificados, eu com camisa vermelha, tu com a camiseta do Grêmio, e torcendo mesmo, era só a gente ali. Mas tava legal, foi boa a experiência. Foi bom. Então é isso. Colega Ivo, algum recado mais, alguma coisa? Não, aguardemos a fumacinha aí, né? A próxima fumaça branca e o que ela nos Bom. reserva. Eu falando em fumaça branca, também quero fazer um comentário aqui, pessoal. Eu votei pela primeira vez em muito tempo que eu não votava para as eleições aqui da onde eu moro. Eu acho assim, eu estava fazendo uma reflexão, porque quando tu é imigrante, quando tu vive em outro país, tu tem todos os deveres, mas tu não tem os direitos, os mesmos direitos das pessoas que nasceram naquele país ou que são nacionais, têm a cidadania daquele país. E tu vive, não digo, tu vive à margem da sociedade, não à margem da sociedade, mas tu tem todas as obrigações e tu tem todos os deveres, mas tu não tem voz e tu não tem o direito, até o momento que tu obtém a tua Tua cidadania. cidadania. E a partir do momento que tu obtém a tua cidadania, um dos direitos que tu ganha é o direito de poder votar. Que para muita gente é uma encheção. Pô, tem que votar, não quero votar. Não vota, sabe? É aquela coisa. Tu não precisa casar com alguém do mesmo sexo só porque é liberado. Só porque tá regularizado. Tu não precisa fazer aborto. Tu não precisa fumar maconha só porque, sabe? Mas tu tem o direito de escolher. É essa a questão. Tu tem o direito de opinar. Tu tem o direito de nem não querer votar. Mas uma coisa é tu não poder fazer parte disso, ser muitas vezes acusado, ser a culpa, o problema, né? São os imigrantes. E foi um momento. Teve assim. Aqui é um sistema parlamentarista, né? Então, vota-se no representante de cada distrito e eles depois, aí a maioria vão fazer um colégio e vão eleger entre eles o primeiro-ministro. Mas, então a gente não vota para o primeiro-ministro. A gente não vota para quem vai ser o primeiro-ministro, a gente vota pros parlamentares e entre eles vão escolher, né? Mas diretamente de decisões tinha um plebiscito com três questões. Uma era sobre criar uma loteria federal para patrocinar os esportes. A segunda era por descriminalizar o uso da cannabis. E a outra era para construir um pier para cruzeiros. O pier para os cruzeiros não ganhou. Grande maioria decidiu que não quer um pier para cruzeiros. Esse foi o mais, né? A diferença foi de 10 mil para 4 mil, uma coisa assim. Então, mais da metade votou que não queria. Depois, uma grande quantidade votou pela loteria e menos, né? Votou pela descriminalização.
que é uma eu acho que é uma vitória, porque é uma coisa a menos para polícia se preocupar, ou para querer inventar problema com alguém, ou criar problema para alguém, não é? Por causa do porte disso. A polícia que se focaliza em coisa mais importante que um cara que tá com baseadinho no bolso, né? Quem sabe que quem tá com baseadão dirigindo a sua Ferrari, o seu Porsche, não acontece nada. Mas o cara que tá ali na bicicletinha dele, que tiver com prensadinho, fininho, se cair se a polícia bater, vai se lascar, vai rodar, né? A gente sabe que a lei deveria ser igual para todos, mas alguns acabam pagando mais que os outros. E da loteria, né? Já tem tantas outras coisas aí que a galera faz, como rifa, essas porcaria. Não, isso aqui ainda nem tem aqui. Quer dizer, tem, né? O pessoal joga em outros países, mas para legalizar e ficar o dinheiro aqui. Então, o candidato que eu votei não ganhou, mas tudo bem. Eu estava pensando nisso do aspecto do ser imigrante e do direito de votar, né? Que às vezes as pessoas não dão valor para isso, ou às vezes as pessoas se esquecem de que um dia foram também imigrantes, também tem essa. Certo? Isso aí. Boa reflexão, colega, boa reflexão. Então tá. Algum outro recado final aí, colega? Aí? Semana que vem temos mais coisa? Temos mais coisas semana que vem. Talvez, não sei se a semana que vem já saiu a fumaça branca ou ainda estará fumegando fumaça preta. Para quem não sabe, tá? Vamos explicar. Agora entra o período do conclave. Conclave quer dizer conchave ou chaveado. Quando os cardeais que vão escolher o novo Papa se trancam numa sala. Antigamente eles não saíam dessa sala, eles recebiam a comida por baixo da porta, eles não podiam sair dessa sala de jeito nenhum, ninguém sabia o que acontecia ali. Agora eles podem até sair para dormir na casa de Santa Marta ali, que é meio que a hospedaria dos cardeais lá. Mas enfim, o que se assumiu como tradição para informar a população ou os fiéis que estão lá aguardando a escolha de um novo Papa? Quando dava uma votação, se encerrava a votação, depois das discussões, as cédulas são queimadas. E se ninguém teve a maioria ou os 2/3 do Congresso de Cardeais para ser escolhido Papa, se adicionava alguns produtos químicos nessas cédulas e saiu uma fumaça preta pela chaminé da capela. Então, quem estava lá fora sabia, ainda não escolheram o Papa, vão votar de novo. E assim eles vão fazendo até que finalmente saia uma fumaça branca, e quando sai a fumaça branca, é a indicação de que foi escolhido um novo Papa. É um produto químico, colega aí? Achei que era mágica. Não, é um produtinho, alguma coisa que eles botam para ela sair. Daqui a pouco tu bota até plástico no meio que sai. Ô, colega, e é assim que tem que ser o voto, e aqui que eu voto também é assim, ó. O voto é impresso e auditável. Teve um colégio que esqueceram uma urna inteira em cima de uma cadeira? Teve. Mas faz parte da democracia. Senão, que é o código-fonte. É isso aí, colega. É isso aí, colega aí. Ô, colega, só para terminar aqui, dar uma alfinetada. Tem várias coisas que a gente tinha que fazer recapitulação, porque passamos março, 5 anos da pandemia, a gente não falou nada. Teve outro evento que aconteceu em março, que é muito importante, que tem um paralelo com o passado. Tem uma pessoa que antigamente ele incentivava as pessoas a invadirem UTIs e gravarem o que estava acontecendo, que agora, quando está na UTI, fica chorando, que nem um mimizento. Você tem condição que você está numa UTI me dando... Tá?
tem isso aí que a gente passou. Temos Passamos aqui muitas coisas. Deixamos passar muita coisa. um ano atrás estava tendo, nesse momento, as enchentes aí no Rio Grande do Sul, né. Ah, Então temos muita coisa aqui para botar em dia, colega. Tem muito trabalho para semana que vem. tá bem. Uma coisa só, essa vez que eu fui em Curitiba, eu notei que o pessoal tá com todo mundo tá com pug ou todo mundo tá com um French Bulldog, andando no carrinho, sabe, como se fosse bebezinho, carregando no colo para tudo quanto é lugar, no avião, no shopping. E eu acho que tem mais aqui tá certo, porque gente idiota não tem que ter filho, tem que ter bichinho e tratar como se fosse filho. Mas eu acho que ainda dá para melhorar, porque ainda tô vendo aí que tá tendo um trend do pessoal vindo com essas bonequinha. O que eu acho que é melhor ainda, porque se a pessoa é idiota, não tem que ter nem filho, nem cachorro. É melhor que tenha só um boneco, tá? Muito boa. Não tinha pensado por esse ponto de vista. Olha, vocês estão quase chegando lá, então Tá bom. fica nessa aí. Ok? Até semana que vem, colega Ivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.